Capítulo 17. A mosca que nasce dos movimentos. Era real. Daniel estava convocado, oficialmente parte da equipe brasileira de adestramento paralímpico. O sonho antes desfeito com a queda agora voltava com outra forma, e ainda mais força. Naquela noite, ele saiu para comemorar com Liz. Não quiseram nada pomposo, não queriam flashes, nem holofotes. Queriam beleza de verdade, daquelas que só se sente com o corpo inteiro. Foram a um restaurante temático, decorado com luau, mesmo longe do mar. Tapetes coloridos cobriam o gramado macio de um jardim escondido. Almofadas e puffs eram espalhados pelo chão, sem lógica, apenas conforto. Um varal de luzes brancas cortava o céu entre as árvores, lançando uma iluminação morna sobre as mesas baixas, onde se serviam tábuas de frios e vinho. O ambiente era quase mágico. Um quarteto de cordas tocava ao vivo, mas não com a formalidade dos concertos. Ali, elas transformavam clássicos da música erudita em versões animadas, por vezes até dançantes, especialmente quando se uniam a um DJ que controlava batidas suaves ao fundo. Era como se Bach, Vivaldi e Debussy estivessem vestidos de festa. Daniel, de olhos fechados, deixava a música entrar por todos os poros. Liz estava sentada ao seu lado, ombro encostado no dele, rindo de algo bobo que ele tinha acabado de dizer. O vinho já fazia efeito, mas era mais do que álcool. Era aquela noite, aquele som, aquele amor recém-descoberto, aquela conquista. E então, no meio de uma versão ousada da primavera, de Vivaldi, um pensamento o atravessou. Ele se endireitou, como quem sente um estalo. E se? Murmurou. O que foi? Perguntou Liz, inclinando-se curiosa. E se a gente estiver pensando errado? Disse ele, ainda com os olhos fechados. E se, ao invés de escolher uma música para montar os movimentos, eu criar uma música a partir dos movimentos? Liz arregalou os olhos, já sentindo que estava por vir. Daniel, isso seria incrível. Eu conheço cada tempo, cada batida de Conrado. Sei quando ele impulsiona, quando ele respira antes de uma transição. Eu poderia compor a música da nossa apresentação usando isso como base. Eu já sei como ele se move. Posso pensar nos compassos a partir disso. Posso criar uma trilha sonora que ele dançaria, e não o contrário. Isso é genial, disse Liz, empolgada. Pense naquele concerto que a gente foi, lembra? Aqueles movimentos em que os sobros vinham antes dos violinos. Era como uma conversa entre os instrumentos. Você pode fazer isso, criar uma conversa entre você e Conrado, entre os movimentos e os sons. A ideia plantada ali não saiu mais da cabeça dele. Na manhã seguinte, Daniel já estava mergulhado em partituras em braille. Pegou as musicografias das peças que mais emocionavam, recortou compassos em sua mente como quem monta um quebra-cabeça invisível, testando em voz baixa o ritmo que caberia a um trote, a um galope, a uma pirueta. Foi até o instituto, conversou com o professor de música de voz grave e sotaque carregado, que ao ouvir a ideia só disse: "Isso é loucura, mas gosto sim, é claro que eu topo." Durante dias, os dois trabalharam juntos. Daniel descrevia a sequência de movimentos, e o professor buscava uma harmonia que traduzisse aquilo em som. Cada passava virava um compasso, cada transição, uma modulação. No fim de uma semana intensa, Daniel estava com a partitura pronta, e a obra era dele, totalmente dele. Não era apenas uma música, era uma pequena ópera, feita com a alma, pensada para ser sentida com o corpo de um cavalo e as mãos de um cavalheiro que já não ouvia mais o mundo, mas o sentia por inteiro. Ele mesmo escreveu a partitura em musicografia braille, como quem costura as próprias asas. Marcos, seu treinador, acompanhava tudo com uma expressão entre assombro e orgulho. Você tem noção do que criou aqui, Daniel? Disse ele, folheando a versão impressa da partitura. Isso não é somente uma música, é uma coreografia emocional, técnica e arte no mesmo galope. Daniel sorriu, ainda mais quando viu Marcos continuar, com um tom mais sério. Só uma coisa, não espere moleza. Não é porque são Jogos Paralímpicos que são mais fáceis. Ali tem as maiores potências do mundo, gente com patrocínio pesado, cavalheiros experientes, países que investem em paraequestres há décadas. E então, a gente continua aumentando o sarrafo, completou Daniel. Eu sei. Marcos assentiu, cruzando os braços. Exatamente. A gente não vai para participar. Vai para mostrar que não é o que falta que nos define.
e sim o que transborda. Quando a versão final da música ficou pronta, Daniel colocou os fones, sentou-se sozinho no banco do jardim do instituto e deu play. Os primeiros acordes soaram com leveza. A melodia inicial era contida, como um passo de reconhecimento. Depois, o ritmo crescia. O compasso se abria com quem galopa pela primeira vez num campo aberto. As cordas vinham como vento, os sopros como suspiros, e os graves da percussão eram como cascos. Era Conrado, era ele, eram os dois. E no momento final, quando a música alcançava o auge e voltava a um sussurro suave, Daniel sentiu. Uma lágrima quente desceu por seu rosto. Não de tristeza, nem mesmo de alegria. Era uma lágrima de certeza. Eles estavam prontos.